som, por favor. Olá, bom dia. Bom dia, estão a ouvir? Estão a ouvir bem? Som? Vamos só dar aqui um bocadinho de espera para entrarmos. Está tudo bem? Já está aqui. Bom dia. Estão a ouvir bem? Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Bom dia. Boa, obrigada. Vamos só dar aqui um bocadinho de espera até às 11 horas para iniciarmos. Hoje nós vamos falar aqui um bocadinho sobre as receitas que temos visto cada vez mais nas redes sociais, receitas saudáveis. Vamos ter aqui o testemunho da Érica enquanto chefe e também pessoa que precisou de alterar aqui um bocadinho a sua alimentação por questões de saúde. Portanto, vai-nos dar aqui dicas valiosas e percebermos se os substitutos que muitas vezes usamos nas receitas são efetivamente uma mais-valia ou não para termos uma alimentação mais saudável. Portanto, vamos só aqui aguardar mais um bocadinho. Estejam à vontade para ir colocando todas as questões que tiverem, experiências. Estás a ouvir bem, Érica? Sim? Sim, eu estou a ouvir. Espero que vocês também aqui estão a me ouvir a mim. Já estamos quase. Vão aproveitando para colocar perguntas à Érica, que ela é chefe pasteleira, e pode ter aqui dicas ótimas para bolos, panquecas, mais saudáveis. Se tiverem algum problema de saúde que tenha obrigado aqui a mudar a alimentação, aproveitem. Nós vamos tentar responder a todas as questões que forem colocando ao longo deste direto. Alguma questão que fique por responder, se eventualmente não nos apercebermos ou não der tempo, nós no final faremos questão de responder a todas as questões que forem colocadas, ok? Portanto, aproveitem. E já são 11 horas, portanto podemos começar oficialmente, Érica. Eu agradeço desde mais já este convite, por teres aceito este desafio de estar aqui num direto a falar de algo que tanto gostas e que eu também, sobre alimentação saudável, confecção, numa altura em que vimos muitas receitas nas redes sociais, nestes mais de 60 dias de confinamento. E portanto, para começar e também para saber quem está deste lado, eu sou Marta Mourão, nutricionista no Homes Place, Nutrition Support e também formadora da nossa academia, e a Érica é chefe pasteleira, é especializada em pastelaria dietética e tem uma página com coisas deliciosas que podem espreitar no Facebook, no Instagram, Choco and Mousse, e também é formadora desta área. Ela dá formação em pastelaria ao público em geral e também para profissionais. Se eventualmente tiverem interesse em algum tipo de formação, podem falar com a Érica. Há cursos de pão e bolos sem glúten, sem lactose e sem ovos. E já vamos perceber o porquê disto. Então, como estávamos a falar, depois de mais de 60 dias de confinamento, foram muitas as receitas partilhadas nas nossas redes sociais. Nós víamos várias pessoas a fazer bolos, sobremesas e também almoços, jantares e a serem partilhados. E isto é claramente algo que eu vejo como positivo. Foram dias em que houve uma maior necessidade, para começar, mas também uma maior predisposição para cozinhar, para recuperar o gosto por cozinhar, que nem sempre no nosso dia-a-dia é fácil
por toda a logística envolvida. No entanto, vivemos um período que este maior acesso às receitas saborosas e aparentemente saudáveis está muito mais facilitado. E quando digo aparentemente saudáveis, porquê? Porque esta terminologia, a terminologia saudável, faz que facilmente nos remete para um consumo sem restrições destas preparações. Por exemplo, um bolo saudável, comemos mais do que uma fatia ou duas porque é saudável. E não pode ser bem assim, porque isto acaba por também ter impacto na nossa saúde, na nossa gestão de peso. E, portanto, vamos perceber aqui o que é que são substitutos de açúcares, de gorduras, de farinhas. No entanto, não nos podemos esquecer de uma coisa. Uma grama de gordura terá sempre 9 calorias. Inevitável. Farinhas serão sempre fonte de hidratos de carbono. E açúcar será sempre açúcar, terá sempre impacto na glicémia e, portanto, tudo conta no final de uma receita. No final também vos vamos apresentar uma receita entre a tradicional e depois as alterações que a Érica fez e a respectiva composição nutricional. E, portanto, como eu digo sempre em consulta, é no equilíbrio que está uma alimentação saudável. Ou seja, se nós comermos um bolo esporadicamente, claro que poderá não haver necessidade de estar a fazer todas as substituições. No entanto, pode haver questões de saúde que nos obriguem a adaptar as nossas receitas, os nossos bolos, as nossas panquecas, o nosso pão, nomeadamente a doença celíaca, em que não temos a capacidade de digerir, por exemplo, o glúten do pão ou das farinhas da maioria dos bolos, ok? E aproveitando aqui também esta linha de orientação, ou seja, das questões de saúde, e também muitas vezes o facto de mudarmos os nossos hábitos alimentares para uma alimentação vegetariana e excluirmos os ovos, é algo que é difícil também de substituir num bolo, e aqui a Érica vai nos ajudar. Eu vou aproveitar para passar a palavra à Érica para nos contar um bocadinho da sua história, não só profissional, mas de como é que fez aqui a sua adaptação para uma pastelaria mais dietética, porque teve aqui uma questão de saúde envolvida, certo, Érica? Certíssimo, Marta. O meu percurso como pasteleira começou em 2013. Eu sou húngara de origem e nós, na Hungria, nós temos muito o hábito de confeccionar bolos sem açúcar, por exemplo, aptos para diabéticos, porque temos muitos diabéticos. E quando comecei aqui o meu percurso em Portugal, numa loja pequenina na parede, comecei a fazer, entre outros, estes tipos de bolos sem açúcar, e foi rapidamente que as pessoas, os clientes, se aperceberam que eu consigo fazer uma pastelaria diferente e começaram a pedir alguns outros tipos de bolos mais específicos para algumas restrições alimentares. Na altura sabia fazer apenas 2 receitas de bolos sem glúten, por exemplo, mas tem vindo a evoluir e com os desafios dos clientes tem vindo a aprender também. Em 2016 eu fui diagnosticada com doença celíaca e a partir desse ano comecei a desenvolver mais receitas de bolos sem glúten, mas também receitas de padaria, que foi uma das mais difíceis de conseguir recriar um pão numa versão sem glúten que seja muito semelhante a um pão normal. Imagino, mas vais nos ajudar com dicas, não vais? Claro que sim, claro que sim. Agora tenho também mais experiência e hoje em dia já tenho mais de 200 receitas em total, entre bolos e pães, por isso, sim. Recentemente, há cerca de 6 meses, também fui diagnosticada com diabetes tipo 2 e entrei neste mundo de tentar descobrir mais sobre as alternativas aptas para diabéticos, mas de uma forma natural, porque antigamente aí na pastelaria industrial normalmente utilizávamos sempre algum tipo de adoçante artificial, por exemplo, mesmo nas pastelarias artesanais, o açúcar, o que substituía o açúcar era sempre o sorbitol, e o sorbitol é um componente químico. Por isso, agora, hoje em dia, já estou a tentar trabalhar mais com adoçantes de origem natural, por exemplo. Ok, boa. E já vamos ver que adoçantes é que são esses. Sim, vamos.
Ok. Como é que nós vamos falar agora? Como é que vamos estruturar aqui a nossa conversa? E se tiverem questões, coloquem. Vamos falar de farinhas, ok? Que substitutos de farinhas sem glúten é que podemos utilizar, por exemplo, e como é que vamos fazer um bolo ou umas panquecas altas e fofas. Depois vamos falar das gorduras, o que é que poderemos fazer para substituir um óleo convencional ou uma margarina, e também depois, para finalizar, aqui a parte dos substitutos de açúcar, ou seja, o que é que poderemos ter para substituir o vulgar açúcar de mesa, a sacarose, ok? Portanto, Érica, nós normalmente usamos a farinha de trigo, a mais utilizada normalmente sempre foi a farinha de trigo refinada, certo? A farinha branca. E com o tempo começamos a ver imensas farinhas. Farinha de espelta, farinha de trigo sarraceno, farinha de camute, imensas farinhas que nós temos hoje no mercado. Umas com glúten, outras sem glúten, umas mais integrais do que outras. Explica-nos como é que nós podemos fazer um bolo, uma panqueca, com uma farinha sem glúten, porque o glúten é o que dá elasticidade e o que é que aquela textura fofa a um bolo, certo? Como é que nós conseguimos fazer essa mudança? Certo, o papel do glúten aqui na pastelaria, na confecção de pães, doces, panquecas, tudo que leva farinha é muito importante, não só por causa da elasticidade que dá, mas também pela capacidade de retenção de bolhas de ar. Ou seja, quando estamos a falar de algo fofinho, é que o glúten também tem um papel aqui muito importante. Não tendo acesso ao glúten, não podemos utilizar glúten numa receita, temos que alterar a receita completa. Eu, para substituir a farinha de trigo em geral na padaria, gosto de utilizar a farinha de trigo saraceno. Eu achei uma farinha bastante complexa. A farinha de trigo saraceno integral tem algumas propriedades muito semelhantes à farinha de trigo. Tem alguma mucilagem que vai substituir por parte o efeito do glúten. E para termos um bolo mais leve, uma panqueca mais fofa, podemos ainda acrescentar aqui algum tipo de amido. E dentro dos mais saudáveis, penso que seja o polvilho doce, o amido de mandioca, que podemos utilizar em conjunto com estas farinhas. Também pode ser uma farinha de coco, para tentarmos diminuir um pouco mais a carga glicêmica, mas a farinha de coco já tem uma capacidade de absorção diferente, vai nos absorver muito a umidade da massa, temos que reduzir a quantidade de farinha de coco, ou então aumentar mais ovos, por exemplo, no caso da panqueca. Também gosto muito de utilizar cacau em vez de farinhas ou amidos, onde for possível, ou farinha de alfaroba. Estas também podem ser umas alternativas saudáveis dentro da categoria de farinhas. Então são os amidos que vão ajudar a dar essa elasticidade à preparação culinária? Sim, por exemplo, o amido de mandioca, o polvilho doce em si, tem esta característica. Por isso, em combinação, por exemplo, o polvilho doce com a farinha de trigo saraceno, já temos uma boa farinha base e podemos evitar em alguns produtos, por exemplo, no caso das panquecas, a adição de gomas para substituir o glúten, não vai ser preciso. Que tipo de gomas, Érica? Estamos a falar de gomas de guar, por exemplo, gomas provenientes de sementes de plantas que nos ajudam a recriar um bocadinho o efeito de glúten. Pode ser o exemplo do psyllium? Sim, o psyllium conta mais com uma fibra, não tanto como goma, mas sim, a fibra de psyllium também podemos utilizar para criar aquela viscoelasticidade que o glúten tem. E no caso dos produtos sem glúten, o psyllium pode fazer esse efeito, sim. E isso é válido para o pão também? Sim,
no pão é mais válido, Sim. porque na padaria tradicional é onde nós precisamos mais do glúten, é onde nós utilizamos farinhas mais fortes, com mais teor de glúten. Por isso, na padaria é mesmo fundamental a utilização de algum substituto, sim. Ok, ok. E diz uma coisa, a nível de farinhas integrais, normalmente elas também são um bocadinho, digamos, mais secas, Certo. certo? O que é que normalmente se usa para contornarem um bocadinho um bolo, por exemplo, com uma farinha de trigo até integral? Como é que podemos fazer com que ela fique menos seca? Quando estamos a olhar para converter uma receita, temos que olhar para a conversão da receita toda e não só a parte da farinha. Quando estamos a utilizar farinhas sem glúten, temos que considerar as características de cada uma dessas farinhas, como, por exemplo, já tinha mencionado, o trigo saraceno é mais próximo do trigo normal, mas a farinha de coco absorve 3, 4 vezes mais de líquido, então vamos ter que ajustar a receita toda. Ok. Em termos de substituir a farinha de trigo integral para uma outra farinha integral, a minha recomendação é sempre a farinha de trigo saraceno primeiro. Se não, pode ser também, por exemplo, farinha de arroz integral, trabalha-se bem com arroz integral. Mas para evitar que o bolo ficasse tão seco, vamos adicionar, peço desculpa, amidos. Amidos, ok, faz a Sim, algum diferença. tipo de amido, sim. E Então, depois, vendo aqui, que tipo de farinhas sem glúten é que nós podemos utilizar? podemos utilizar Trigo sarraceno, saraceno, arroz integral, arroz branco, farinha de sorgo, é muito boa, a farinha de sorgo, muito boa mesmo. Não tanto para bolos, em menor quantidade para bolos, mas para a padaria em geral é uma das melhores farinhas. Temos teff, temos farinha de quinoa. A de alfarroba também, não é? Para substituir aqui até muitas vezes o sabor a chocolate, cacau. Sim, sim. A alfaroba, na substituição das farinhas, entra mais na categoria de amido, por causa da consistência dele, sim. Mas sim, alfaroba, cacau, até amido de milho, quem puder consumir farinha de milho, até a farinha de soja. Sei que há aqui muita discussão sobre os produtos de soja, mas assim, para quem puder consumir soja, a farinha de soja também é uma farinha proteica muito boa para substituir parcialmente a farinha de trigo. Ok. Olha, e já estávamos aqui a falar da alfarroba e do cacau, chocolate. Muitas vezes também gostamos, né? O sabor a chocolate é algo que é muito apreciado. Como é que nós vamos escolher um bom cacau ou um bom chocolate para fazer uma receita? Quando vamos às compras, hoje em dia já há muita variedade desses produtos. O que temos que aprender é olhar para o rótulo e ler bem os rótulos, porque um bom cacau nunca deveria ter açúcar na composição. Um bom cacau, o cacau em pó é simplesmente a massa de cacau e mais nada. Quando olhamos para um chocolate, um bom chocolate deveria ter no máximo 4 ingredientes, que é a massa de cacau, manteiga de cacau, uma porção de açúcar, que os tabletes sempre têm, o adoçante, porque já há muitas variedades de tabletes de chocolate sem açúcar feitos com adoçante, e um emulsionante. Então, os chocolates que têm outros ingredientes, gordura vegetal, extrato de alguns elementos, muitos conservantes e muitos números, aquele não é um chocolate, já é um sucedâneo, é um chocolate falso. Então, assim, tudo olhar para os rótulos, não é? E essas dicas que deste são muito importantes. Esse tipo de chocolates nós conseguimos encontrar nos supermercados tradicionais ou só em locais específicos? Sim, já em muitos supermercados tradicionais, bons chocolates, o que é importante é mesmo ver o rótulo, considerar a percentagem de cacau no chocolate. Normalmente está sempre mencionado
Um chocolate negro, por exemplo, deveria ser no mínimo 60% de massa de cacau e por aí para cima. Ou seja, um chocolate de 60, 70, para quem gostar mais amargo, 80, 85. Sim. Mas sempre que os menos ingredientes possíveis. E um chocolate tradicional culinário tem cerca de 50 a 52% Sim, normalmente 52, 55, sim. Sim. Já é aí no limite para ser um chocolate aceitável, mas sempre temos que considerar que a quantidade de massa de cacau é 55%, por exemplo, e o resto é dividido entre manteiga de cacau e açúcar. Normalmente a tendência é ser mais açúcar do que manteiga de cacau. Exatamente, é mesmo. Por isso é um desafio que fica aqui também lançado, da próxima vez que forem comprar chocolate para cozinhar, olhar para estes rótulos e perceber se estamos a escolher um bom chocolate ou não. Fica aqui nas notas, Érica. Acho que das farinhas nós já falamos, tudo o que havia para falar, só para perceber que a nível nutricional, uma farinha, independentemente se tem glúten, se não tem glúten, se é mais integral ou menos integral, elas são fontes de hidratos de carbono complexos, ok? Portanto, vai ter sempre aqui 1 grama de hidratos de carbono, tem sempre 4 calorias, portanto, podemos ter mais ou menos fibra numa farinha e, portanto, podemos ter glúten ou não, se houver uma condição de saúde que assim exija esta substituição de farinha. Passamos então para as gorduras. Sempre se utilizou o óleo para fazer um bolo e ultimamente vemos cada vez mais as pessoas a substituir por óleo de coco, que apesar de se falar muito do óleo de coco, uma alternativa saudável, ele não deixa de ser uma gordura saturada, portanto não entra no leque das gorduras saudáveis, fica ali no limiar, e também tem um travo a coco que muita gente não gosta, certo, Érica? Certo. Eu acho que o óleo de coco, há pessoas que adoram e outros que odeiam. No meu caso, não é uma gordura preferida, não é uma gordura que eu utilizo muito, mas pontualmente sim. Aqui, quando estamos a falar de substituição das gorduras nos bolos, por exemplo, no caso dos bolos em si, a maioria das vezes conseguimos utilizar uma gordura líquida para substituir a manteiga, porque no caso dos bolos muitas vezes utilizamos manteiga derretida, então podemos substituir esta manteiga derretida por uma gordura líquida. Ok. No caso das bolachas, há muitas receitas de bolachas saudáveis com aveia e coco e óleo de coco, por exemplo. Aqui podemos utilizar o óleo de coco porque o óleo do coco torna-se sólido a uma temperatura mais fria, mesmo a uma temperatura ambiente mais fria. Então, quando precisamos de gorduras sólidas, sim, podemos optar pelo óleo de coco, mas não todas as pessoas gostam do sabor. Eu dou preferência sempre às gorduras líquidas e temos que considerar aqui também um outro fator, que é o chamado ponto de fumo, porque há gorduras que não convém colocar a temperaturas altas. Então, quando temos um bolo, sim, por exemplo, um azeite virgem, não é? Normalmente as pessoas têm esse conhecimento que os azeites utilizamos para temperar saladas, o consumimos a frio, o consumimos numa comida salteada ou refogada, algo que utiliza temperaturas mais baixas. Quando temos forno e temos que colocar um pão, por exemplo, no forno a 200 graus e nós adicionamos óleo de coco no pão, algo não vai correr muito bem. Aquela gordura vai queimar, vai dar um sabor muito estranho ao nosso pão. No caso dos bolos, cozemos a 160, a 180. A esta temperatura, o óleo de coco ainda não queima, mas podíamos utilizar outro tipo de óleos. O meu preferido, pessoal, é o óleo de grainhas de uva, que agora já está mais disponível em Portugal. É um óleo muito bom, com sabor neutro.
também é importante que há muitas gorduras que conferem sabor. Por exemplo, agora já há óleos de amendoim, óleo de abacate, outro tipo de óleos mais saudáveis, mas não todos vão ser aptos para os nossos bolos, porque também depois dá um sabor estranho ao produto final. Pois, é que realmente nutricionalmente nós temos as gorduras separadas entre gorduras saturadas e gorduras insaturadas, mono ou poliinsaturadas. Monoinsaturadas, por exemplo, temos aí no caso do óleo de abacate, no azeite, portanto, e depois temos as poliinsaturadas mais relacionadas com frutos secos, temos o óleo de linhaça, não é? O óleo de noz, por exemplo, e portanto tem também, nutricionalmente, são fontes diferentes. O óleo de coco, tendo uma gordura saturada, tendo um ponto de fumo baixo, não acrescenta grande valor nutricional a uma receita. Às vezes é prático, pode dar este travo a coco e, efetivamente, se as temperaturas não são assim tão altas, poderá ser uma alternativa. Mas não é sempre a melhor alternativa, nem a mais saudável, não é? Eu penso que não. É um mito que é saudável e muitas pessoas utilizam, mas não é sempre o caso. E os estudos também nos têm mostrado isso. Tu falavas também que o óleo de coco também pode tornar uma receita mais seca? Sim, por causa do facto dele solidificar mesmo a temperatura ambiente. Isso significa que nós, quando temos um bolo que já saiu do forno e já arrefeceu, aquela gordura vai solidificar dentro da nossa receita e então vai tornar o nosso bolo mais seco, sim. Mais seco. Boa dica. Não fazia ideia desse pormenor. Eu vou aqui vou dizer bom dia às pessoas que foram entrando, entretanto. Bom dia, Lália, bom dia, Susana, Sofia. A Eulália colocou aqui uma questão que nós vamos falar já à frente, que é dos açúcares. Ela diz que em casa o açúcar que usa é o de coco e a geleia de agave. Se existe outro tipo de açúcar igualmente ou mais saudável. Eulália, mais 5 minutinhos e nós vamos responder já a isso, está bem? Relativamente aqui às gorduras, só me resta dizer que nunca esquecer que uma grama de gordura tem 9 calorias. Portanto, independentemente da gordura, vai ter sempre o valor calórico associado à gordura que nós adicionarmos. Isso é inevitável. E, portanto, tanto as gorduras como os açúcares, se é um bolo com alternativas mais ou menos saudáveis, vai ter o valor nutricional, as calorias associadas a este macronutriente, ok? A Susana pergunta aqui onde é que podemos comprar o óleo de grainha de uva? Já está disponível em vários supermercados. Não sei se pode falar aqui de marcas, mas a marca Fula agora tem uma linha de óleos mais saudáveis e está disponível em vários supermercados. Também há em lojas biológicas, aí já sabemos que os preços são diferentes, mas já se encontra em vários sítios. Sim, mas nas grandes superfícies muitas vezes pode haver ou não esta variedade, há umas que têm mais opções do que outras. Nas de produtos naturais e biológicos, estas opções, quer de óleo de grainha de uva, de noz, de linhaça, é muito mais fácil encontrarmos, mais facilmente temos disponível. Portanto, é uma questão também de procurar online. Nesta altura, não sei se tem a ver com esta altura de confinamento, o óleo de amendoim não está muito fácil de encontrar nas grandes superfícies, que é um ótimo óleo também para cozinhar, mas não tem estado tão disponível. Ok? Sim, bom dia, Rápida. Então, aqui o Tiago. Ok, vamos continuar. Mais alguma questão sobre os óleos, farinhas, até agora? Tudo esclarecido? Se costumarem utilizar substituições de farinhas, partilhem connosco, que vamos adorar saber o que é feito aí em casa. Vamos aqui passar só à questão do ovo, ok? O ovo é um dos alimentos mais utilizados nas confecções. Agora, se eu optar ou se eu for intolerante ao ovo, ou se praticar uma alimentação sem alimentos de origem animal, portanto, se tiver uma alimentação plant-based, como é que eu posso substituir, por exemplo, numa mousse ou num bolo,
o ovo, que tem um papel tão importante na ligação? O ovo realmente tem um papel muito importante na pastelaria e não só para dar a liga aos ingredientes. Para mim, o ovo foi um dos ingredientes mais difíceis de substituir, porque demorei muito mais tempo a testar receitas sem ovo. Mas hoje em dia já podemos utilizar aqui vários produtos naturais que temos em casa para fazer um ovo de origem vegetal. No caso de uma mousse, a Marta pode fazer uma mousse, por exemplo, com aquafaba, que é o líquido da cozedura do grão de bico ou dos feijões, por exemplo. Este é um líquido... O dos feijões também dá? Eu achava que era só o do grão de bico. Sim, também dá o de feijão, convém ser feijão branco, também por causa da cor, mas também pode-se bater e às vezes ainda bate mais o líquido de feijão do que bate o líquido do grão, porque é muito mais espesso. Ok. Podemos bater, por exemplo, com uma pitada de sal, adicionando um bocadinho de ácido, sumo de limão, o ácido tartárico. Podemos bater este líquido como se for mesmo claras de ovo. Eles não têm tanto estabilidade como uma clara de ovo. A mousse, se ficar muito tempo depois, vai se tornar novamente mais líquido, mas é uma boa alternativa. Também podemos utilizar, por exemplo, natas vegetais, aquela gordura sólida que está no topo do leite de coco que vem em latas. Podemos refrigerar uma lata de leite de coco e depois separar a parte líquida com essa gordura, e essa gordura também conseguimos bater até um certo ponto. Não vai ficar tão fofinho, mas fica algo cremoso. Também há um produto novo no mercado que muito devagar está a chegar também a Portugal, que é a proteína de batata. Também é um produto que, hidratando com água, torna-se num líquido que depois conseguimos também bater como as claras de ovo. Por exemplo, sim. É o produto do futuro no veganismo, penso eu. E diz-me uma coisa, nós estamos aqui a falar de substitutos de claras, na verdade. A gema não é importante, não é relevante? A gema é importante um pouco por causa da emulsão, por causa da gordura e da lecitina que a gema de ovo tem. A gema ajuda-nos mais na parte de dar ligar os ingredientes do bolo, mas podemos utilizar, por exemplo, em receitas de bolachas. Podemos utilizar, por exemplo, um ovo feito... substituto de ovo feito com sementes de chia e água. Simplesmente hidratar sementes de chia com água, deixar repousar e ele vai criar um género de gel que depois ajuda nesta liga, no caso das bolachas, por exemplo. Normalmente nós utilizamos mais, conheço melhor o de linhaça, ou dito ovo, entre aspas, de linhaça, feito com linhaça triturada e o dobro de água, e depois deixar repousar um pouco para substituir o ovo. E faz o mesmo efeito, é isso? Sim, faz aqui um papel importante também a linhaça. A linhaça utilizava mais em bolos onde, por exemplo, numa receita tradicional utilizava-se o bolo inteiro. O ovo inteiro num bolo. Ou seja, gema e claras juntos, onde não precisamos de separar o ovo para bater separadamente as claras. Aqui, por exemplo, o ovo de linhaça ou até purê de banana ou até purê de maçã funcionam muito bem como... Ou seja, aí substitui o total do ovo, é isso? Sim. Quando olhamos para a função do ovo numa receita, ele dá textura, dá cremosidade, dá liga aos alimentos da receita, dá fofura, e então estes elementos podemos substituir, por exemplo, com purê de banana, que dá textura, dá umidade. Não vai dar tanta fofura, mas aí já vai entrar depois outro elemento da receita, que é o bicarbonato, o fermento em pó, que vai dar aquela parte mais aerada da receita.
Ok. Então, por acaso, já que tocas nesse assunto, o bicarbonato é para dar essa fofura, é isso? Sim, o bicarbonato é muito mais fácil de utilizar, por exemplo, em bolos com farinha de trigo, onde nós temos a presença do glúten. Muitas vezes nem precisamos de algum substituto de ovo, porque o bicarbonato e o glúten em conjunto vão fazer este trabalho que o ovo faz. Sim, o glúten tem muitas funções mesmo. Exatamente, daí o desafio, A Joana está aqui a perguntar onde é que nós podemos encontrar proteína de batata. Em Portugal, já sabe onde é que, alguma sugestão onde possamos comprar? Em Portugal, só online, só em lojas online. Ou seja, nem conheço uma empresa portuguesa que vende, eu compro sempre online. Mais tarde, depois, se quiser, eu posso passar alguma informação sobre o site onde se pode adquirir. Ok, obrigada, Érica, então, e vamos estar a aguardar que chegue ainda em maior volume a Portugal. A Ana também está aqui a falar dos substitutos de açúcar, que é para onde nós vamos passar agora. Fala que experimentou o açúcar xilitol e que não se sentiu muito bem. É natural, Ana, e já vamos explicar porquê. Por isso vamos fazer agora aqui a passagem para os açúcares, que é talvez o assunto mais polémico, aqui os substitutos de açúcar. Normalmente o que sempre também se utilizou foi a sacarose, o típico açúcar de mesa ou o açúcar branco, e com o tempo foram surgindo muitas alternativas aqui aos açúcares. Enquadrando os açúcares na linguagem nutricional, eles são hidratos de carbono simples e, independentemente também da sua origem, dão-nos 4 calorias. Por isso, todo o tipo de açúcares vão contribuir para variações da glicémia, do açúcar no sangue. E o aumento de peso pode acontecer também quando as quantidades não são adequadas às nossas necessidades nutricionais. Portanto, tudo tem que ser enquadrado dentro das nossas necessidades nutricionais. Com moderação, seja o açúcar X ou o açúcar Y, tudo faz parte de uma alimentação equilibrada. E antes de passar às especificidades dos diferentes tipos de açúcares, digamos assim, que temos hoje em dia, eu vou só deixar uma nota que... Primeiro que existem açúcares mascarados em muitos alimentos que nós consumimos no dia a dia, e isto nós temos que ter logo em atenção. E a Organização Mundial de Saúde preconiza mesmo que devemos evitar o consumo de açúcares adicionados à nossa alimentação, e este não deve ultrapassar os 10% da energia que nós ingerimos diariamente, sendo que a recomendação, o ideal, será aproximar-se dos 5% e não ultrapassar isto. E muito facilmente no dia a dia nós encontramos alguns alimentos que, se olharmos para o rótulo, eles têm naturalmente açúcar adicionado. Claro que temos açúcares simples na fruta, como é a frutose, mas que depois toda a matriz nutricional, como a fibra, tem um comportamento diferente. Também ouve-se falar muito de se um açúcar é melhor ou pior, ou um substituto de açúcar é melhor ou pior, considerando o seu índice glicémico, mas também temos que perceber qual é o tipo de adoçante que estamos a utilizar, adoçante ou produto para adoçar. Porquê? Porque existem algumas alternativas, nomeadamente a frutose, o açúcar de coco, cujas percentagens de frutose no açúcar de coco e a frutose pura, eles não têm propriamente um índice glicémico. O índice glicémico diz-nos como é que o nosso açúcar no sangue vai aumentar depois de ingerirmos aquele alimento. A frutose, como primeiro vai ser metabolizada no fígado, não vai afetar diretamente, naquele momento, a glicémia. E, portanto, não podemos falar tanto de índice glicémico. E daí falar-se às vezes que o açúcar de coco é uma boa alternativa, porque tem um índice glicémico mais baixo. Isso seria uma questão discutível, lá está, porque o açúcar de coco tem uma grande percentagem também de frutose e está relacionado com isso, o índice glicémico do açúcar de coco.
Embora, então, como estávamos a falar, a sacarose seja o mais conhecido, nós temos uma grande panóplia de produtos para adoçar no mercado. A Érica já vai falar aqui quais é que são melhores para adoçar do que outros, porque há uns têm um poder edulcorante melhor do que outros, e depois mesmo sujeito a altas temperaturas, mas nós temos o mel, que sempre foi também o mais utilizado como substituto, a frutose. Há muitos anos atrás era o substituto utilizado até para os produtos adequados a pessoas com diabetes. O único problema é que muitas vezes uma bolacha com frutose as pessoas achavam mais saudável e lá está, não comiam uma, comiam várias, e depois tínhamos aqui outro problema, porque o excesso de frutose também faz acumular mais gordura no nosso organismo quando é em excesso, isto tudo quando é em excesso. E temos também então o açúcar de coco, os xaropes, xarope de agave, xarope de ácer, xarope de tâmara, xarope de coco, a geleia de arroz, e depois adoçantes mais naturais, como o xilitol e a stevia. Também temos o açúcar mascavado, que nutricionalmente apenas tem alguma riqueza nutricional relativamente ao açúcar branco a nível de micronutrientes. No entanto, o total de açúcar simples e o comportamento é muito semelhante ao do açúcar normal. E depois temos aqui também, temos que falar que há alternativas que podem ser mais ou menos adequadas de acordo se uma alimentação é de base vegetal ou com produtos animais. Se for de base vegetal, o mel já não será uma opção. E relativamente, nutricionalmente, relativamente a estes produtos, o que é importante salvaguardar? É que, efetivamente, todos eles acabam por ter alguma riqueza a nível de micronutrientes, vitaminas, minerais, comparativamente ao açúcar branco. No entanto, o teor de micronutrientes que eles têm, que eles nos fornecem numa preparação culinária, é algo que nós, na nossa alimentação diária, variada, equilibrada e completa, nós vamos adquirir. Portanto, não é o mais impactante, não é o teor de micronutrientes que os açúcares têm. Claro que se pudermos escolher que nos acrescente alguma riqueza nutricional comparativamente ao açúcar branco, será sempre uma mais-valia. No entanto, não deve ser esse o motivo que nos leva só a escolher um produto para adoçar, ok? E, portanto, eu vou passar agora a palavra à Érica para nos falar aqui um bocadinho destes xaropes, destas geleias para adoçar e também depois dos adoçantes naturais. Érica, estás-me a ouvir? Sim, acho que perdi aqui um pouco a ligação. Conseguem me ouvir? Ok. A Marta resumiu muito bem aqui algumas das funções de todos os açúcares e adoçantes que nós podemos utilizar na pastelaria para substituir a sacarose. Eu, como pasteleira, quando penso em açúcares, o substituir o açúcar, para mim são duas categorias. Temos os adoçantes líquidos, por exemplo, o mel, o xarope de tâmaras, o xarope de coco, e depois temos os açúcares, os adoçantes secos, que são em consistência e volume parecidos ou iguais ao açúcar branco. Isto tem importância por quê? Porque nós, quando pensamos em substituir o tipo de açúcar que introduzimos na receita, se a nossa receita original está feita com açúcar branco, açúcar amarelo ou açúcar mascavado, aquele é um adoçante sólido. E se nós queríamos converter esta receita para utilizar xarope de tâmara, o néctar de coco, por exemplo, aí já temos um substituto líquido. Isto vai nos trazer mais umidade ao bolo, que não é necessariamente bom, porque isto significa que a receita está desequilibrada em termos de conteúdos líquidos e pode acontecer que temos o bolo no forno, normalmente a cozer 40 minutos, um bolo com um adoçante líquido pode cozer 1 hora ou mais de 1 hora e parece que nunca mais vai sair do forno porque o bolo não está cozido.
ou então tiramos o bolo e depois o bolo parece que está enqueijado, tem um miolo muito estranho. Isto pode ser simplesmente porque nós tínhamos trocado o adoçante sólido por um adoçante líquido. Então, quando convertemos aqui as receitas, temos que considerar também se é preciso depois ajustar os outros ingredientes da receita. Ok, é toda uma ciência, Érica. É um pouco assim. Sim. Depois, falando aqui da parte dos substitutos sólidos, que eu prefiro sempre, porque em termos de volume, de consistência, são iguais à sacarose, o açúcar branco. Temos aqui várias opções e nós temos aqui a Ana Martins, que está a dizer que ela utilizou xilitol e não se sentiu bem. Pode acontecer, sim. O xilitol, eritritol, maltitol, manitol, tudo que acaba em ol, são polióis que podem causar distúrbios gastrointestinais. Se for uma pessoa com uma doença gastrointestinal, vai lhe causar ainda mais desconforto. Por isso aqui nós temos que tentar encontrar, experimentando, percebendo o que é que o nosso organismo aceita ou não aceita. Por exemplo, no meu caso, eu costumava trabalhar com xilitol também, numa primeira fase de substituição de açúcar, e não gostei muito, embora na receita funcione perfeitamente bem, o bolo sai quase igual a um bolo normal, o xilitol tem uma doçura 1 a 1 com o açúcar normal, por isso não conseguimos adicionar mais 100%, sim, não precisamos de adicionar mais quantidade, mas depois não me sinto bem, tal como a Ana. Então passei por utilizar açúcar de coco, mas como a Marta já tinha explicado, o açúcar de coco não é muito diferente do açúcar normal. O que pode acrescentar é mais alguns micronutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais, mas, por exemplo, no meu caso, que agora tenho que prestar mais atenção aos açúcares, vai-me subir o nível da glicemia exatamente como o açúcar. Oh, Érica, diz-me uma coisa, o açúcar de coco, eu falo um bocadinho pelas experiências que fiz, o açúcar de coco também não tem uma capacidade de adoçar assim tão alta, certo? Ou seja, não. Pequenas... Sim, ou seja, em princípio é igual ao açúcar normal, mas quando... Sim, ok. Sim, em princípio, mas aqui temos, por exemplo, o açúcar de coco e as tâmaras, para mim, entram na mesma categoria de nível de doçura, ou seja, nós pensamos que é 100%, mas quando introduzimos na receita, perde-se aquele nível de doçura. Okay. Então acabamos por utilizar mais, adicionando mais calorias, adicionando mais carboidratos à receita, que depois, afinal, não é tão saudável, o até é igual a uma receita com açúcar normal. É uma questão de habituar o paladar, o nosso paladar depois também se habitua, sobretudo aqui na parte do açúcar. Ainda respondendo ali à questão também da Ana, relativamente ao xilitol, efetivamente eles provocam problemas gastrointestinais, como está a dizer aqui o Bruno, é mesmo isso, Bruno, pode provocar diarreias automáticas porque o xilitol, ou seja, os açúcares alcoólicos vão atrair mais água para o intestino e forçam esta saída. E, portanto, hoje em dia, se antigamente nós tínhamos muitos produtos adoçados com frutose, hoje em dia temos muitos produtos associados com estes açúcares alcoólicos, nomeadamente o xilitol. E as pessoas vão comendo uma bolacha, 2 bolachas, 3 bolachas, porque é sem açúcar e, portanto, o sabor está lá. E o que acontece é que depois começa a haver alguns distúrbios gastrointestinais. E isto também é ainda mais relevante em situações do síndrome do intestino irritável, que não é assim tão recomendado aqui a questão dos açúcares alcoólicos. E, portanto, aqui tem a vantagem de, a nível de valor calórico, ser praticamente nulo, porque é um adoçante natural, como a stevia, certo, Érica? Sim, a stevia agora é muito mais comum de encontrar, a utilização dele é muito mais comum.
aqui o que eu queria talvez chamar a atenção relativamente à stevia é que quando vamos às compras e vamos ver uma embalagem que diz stevia em grande, mas depois quando vamos ver o rótulo, afinal, 99% da composição daquela embalagem é outra coisa e só uma pequena porcentagem é a stevia. Ok. Por exemplo, vejo muito agora nos supermercados e até em lojas biológicas alguns adoçantes que basicamente são à base de eritritol, ou seja, vai ser uma mistura de eritritol e stevia. O eritritol faz também parte da mesma categoria que o xilitol, mas, por exemplo, no meu caso, e algumas outras pessoas, algumas alunas minhas que já trabalharam com eritritol, confirmaram que não sentem aqueles desconfortos gástricos, ou seja, o nosso organismo dá-se melhor com eritritol. Por isso, eu sim recomendo a utilização do eritritol e stevia. Stevia sozinho, individualmente, tem um poder adoçante muito grande, centenas de vezes maior que o açúcar, mas não é um adoçante bom para ir ao forno. Por exemplo, se fazemos um bolo com umas gotinhas de stevia líquida, primeiro vamos ter um problema de textura, porque não temos o volume do açúcar. Vamos substituir 100 gramas de açúcar, 100 gramas de volume com 3, 4, 5 gotinhas de stevia. E além disso, o bolo vai sair amargo, com um sabor muito estranho, porque a stevia não é estável ao forno. Podemos utilizar, por exemplo, em cremes frios, mousses, alguma doçura a frio. Para ir ao forno, esta combinação, estes açúcares, estes adoçantes que já encontramos à base de eritritol com stevia, funcionam muito bem, porque aqui vai ser, o eritritol tem um poder adoçante de cerca de 80%, e vai ser complementado pelo poder da stevia. Então, essas misturas podemos utilizar a 100% para substituir o açúcar e vamos ter um resultado com uma textura boa no bolo, um sabor agradável. O sabor aqui é outro fator nos adoçantes, penso eu, porque as pessoas que não estão habituadas a consumir produtos sem açúcar vão sempre sentir que o sabor é diferente. Sim. E por isso... Eulália, ajudou a responder aqui esta última explicação do eritritol com stevia, portanto será uma boa alternativa a nível de valor calórico. No entanto, também se quiser algo mais com mais hidratos de carbono, temos aqui os xaropes, sobretudo de tâmaras e de coco, que são boas alternativas, certo, Érica? Certo, sim. Pode ser uma alternativa, sim. Com as tâmaras temos que ter algum cuidado porque altera muito a textura, mas sim, pode ser uma alternativa. O açúcar do coco, sim, eu recomendo, gosto, utilizo também, tem um sabor agradável de caramelo, um sabor parecido ao caramelo, não sabe a coco, por isso para as pessoas que não gostam de coco, mesmo assim podem utilizar açúcar de coco à vontade. Ok, boa. Eu vi aqui a Paula Prudêncio a perguntar sobre Swerve e Monk Fruit. Eu pessoalmente não conheço, nunca utilizei, porque eu nunca encontrei aqui em Portugal, já ouvi falando, já estudei um bocadinho sobre eles, mas como não está disponível, ainda não testei e não experimentei. Ok, obrigada, Érica. E agora vamos apresentar a tua receita, para terminarmos aqui. Vamos apresentar aqui duas receitas, uma tradicional e a substituição que a Érica fez sem ovo. Já vamos mostrar uma substituto de açúcares e vão ver que a grande diferença aqui está nos açúcares. E, portanto, vamos ver aqui qual foi a grande diferença. Só um bocadinho para projetar aqui. E, portanto, temos aqui uma receita em que a receita tradicional
ambas dão para 12 fatias. A receita tradicional, isto é um bolo de chocolate, leva açúcar, manteiga, ovos, leite, chocolate negro, farinha, cacau e fermento. E depois temos as substituições feitas e testadas pela Érica, um substituto de açúcar, o óleo de grainha de uva, puré de banana, neste caso ela utilizou leite de soja, chocolate negro sem açúcar, farinha de trigo sarraceno, amido de mandioca, goma guar, cacau, fermento e bicarbonato, ou seja, é uma receita sem ovo, sem glúten e os açúcares são açúcares naturais, é aquela mistura que estavas a falar, certo, Érica? O Sweet Like Sugar, peço desculpa, sim, o Sweet Like Sugar é o nome comercial desta mistura de eritritol com stevia que mais encontramos nos supermercados, sim. Boa. Obrigada. E depois vemos aqui a análise nutricional, então, dos dois bolos. A diferença nutricional de valor calórico ronda aqui as 70, 80 calorias, sendo que a grande diferença que temos nesta receita é a nível dos açúcares. Como podemos ver, temos cerca de 17 gramas de açúcar de diferença, o que efetivamente é uma mais-valia. A nível proteico, a diferença está relacionada com a utilização ou não de ovo. Os lípidos, como podemos ver, apesar da substituição da manteiga pelo óleo de grainha de uva, temos aqui uma diferença não muito alta. No entanto, sabemos é que o óleo utilizado na receita adaptada é uma gordura que não é saturada e, portanto, é mais benéfica a nível de saúde. Portanto, se pensarmos no valor calórico da receita, numa alimentação saudável e equilibrada, efetivamente não são estas 70 calorias que vão afetar a nossa composição corporal quando consumimos esporadicamente num momento especial, diferente, durante a semana. No entanto, se tivermos que ter alguns cuidados e nos preocuparmos mais na vertente de saúde, podemos realmente fazer estas substituições, temos menos um aporte de açúcares simples, o que é extremamente benéfico, e as gorduras, apesar de ter, e da diferença não ser assim muito grande, temos gorduras mais saudáveis, e isto só pode enriquecer a nossa alimentação. Se tiverem questões sobre esta receita, ingredientes que fomos falando até aqui, disponham. Alguma coisa queiras acrescentar, Érica, sobre isto? Sobre a receita? Sobre a receita, queria só dizer que, basicamente, todas as pessoas que fazem bolos em casa conseguem fazer esta conversão. Temos é só olhar para o que é um ingrediente na receita original e com o que é que podemos substituir. Temos que ter em conta sempre as características dos ingredientes para tentarmos depois reproduzir o bolo, mas com os ingredientes mais saudáveis. No início isto pode parecer muito difícil, a mim também levou meses, levou alguns anos, de facto, para aprender. Agora, hoje em dia é muito mais fácil olhar para a receita e já sei o que é que vou trocar, mas todas as pessoas, todas mesmo, conseguem aprender a fazer as substituições e poder fazer bolos mais saudáveis. Sim, por isso é que também temos profissionais como tu que se especializaram nisto e que nos ajudam com as suas formações, workshops, que podemos encontrar na tua página, eventualmente na nossa Plant-Based Kitchen no futuro, quando reabrirmos. Exato, estou ansiosa. À conversa que nós temos, a nossa cozinha realmente não trabalha com produtos de origem animal e portanto, todas as dicas que tu nos deste são realmente uma mais-valia e vão ser úteis de futuro, certamente. Érica, eu quero-te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, adorei a tua partilha, foi muito enriquecedora, pelo menos para mim, ensinou-me imenso. Se no futuro, quando virem ou revirem o vídeo, surgirem questões sobre o que a Érica falou, nutricional ou mesmo a nível operacional da utilização destes ingredientes, deixem-nos aqui nos comentários, nós vamos responder, está bem? Portanto, obrigada.
Vejam a página da Érica, mas sem fome, porque realmente tem coisas deliciosas e melhor adaptadas a uma alimentação mais saudável. Agradeço a vocês que estiveram desse lado e que foram expondo as vossas questões. E não percam os nossos lives de nutrição de receitas à segunda e sexta-feira às 11 horas, as nossas aulas que temos diariamente para si. E, portanto, esta sexta-feira não percam o live da nutrição, que vai ser muito diferente. Vai ser uma receita plant-based, mas levantando aqui um bocadinho a ponta do véu, vai ser a nível de petiscos. Portanto, obrigada a todos desse lado e estejam connosco nas nossas aulas e nos nossos lives de nutrição. Obrigada, Marta, pelo convite e obrigada a todos que participaram. Obrigada. Obrigada. Deus, bom dia.